prefer. Prefer. Ele corta a gravação com 1 hora, né, Jaque? Ou Jaque, ou Larissa. Eu chamei a Larissa de Jaque o curso inteiro. O Jaque. Ele corta, começa a gravar a aula, aí em 1 hora esse novo programa que é o Jitsi, ele corta e tem que começar outra gravação. Aí, pessoal, então, eu apliquei essa regra. Prefer, mesma coisa, consoante, vogal, consoante. Dobrei a última consoante, acrescentei ED. Ok? Não, Jaque. Chama a Larissa de Jaque. É que ela parece uma amiga minha que chama Jaqueline. Aí já tem uma Jaqueline na sala. A idade faz isso. Do que? Coisa assim, mais forte que a gente, né? Igual hoje no movimento, um monte de gente me chamava pelo nome. Josi. Oi, tudo bem? Não sabia quem era, de onde eu conhecia. Eu cheguei nessa idade, eu tinha medo. Eu achava, eu nunca vou ser assim. Eu nunca vou chegar nessa fase. Cheguei. Prazer. Josi 40 mais. Gente, tudo bem aqui com a regra? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem mais para frente, só dei uma pausa para a gente poder respirar aqui. Tranquilo? Tranquilo, muito forte, né? Próxima regrinha. Está demorando para passar, porque eu acompanho aqui no tablet. Eu passo no computador, eu olho que não passou ainda. Acho que ele está demorando um pouquinho para passar, né? Então, vocês estão vendo 3 já? A regra 3? Vocês estão vendo a regra 2? Só para eu ter uma noção. A 3. Então tá bom. Vamos lá. Quando o verbo termina em Y, quando é simple past, o Y é um caso sério. Porque, por exemplo, quando eu tenho present continuous, né, eu já não mexo com o Y. Eu falo, gente, é grave você ter que decorar tudo isso na escrita, né? Mas aqui no Y, quando é past, sample past, também não é consoante. Isso aqui pega, gente. Isso aqui é uma pegadinha. Pega mesmo, tá? Que a gente quer aplicar para todos. A gente quer aplicar para todas as palavras que terminam em Y. Mas eu não posso. Eu só posso aplicar para palavras, verbos, nesse caso, que terminam em Y e são precedidos de consoante. O que eu faço, teacher? Eu saio o Y e acrescento IED. Study, studied. Worry, worried. Eu extraí Y e acrescentei. Quando o verbo não é precedido de consoante, precedido de vogal, enjoy, stay, play, eu não mexo com ele. Eu só acrescento de regra geral. Tá? Lembrando que nós estamos falando das regras do regular. Dentro do verbo regular, eu tenho a regra geral, mas também eu tenho as particularidades. Eu tenho as regras do regular,
né? O acrescente vogal consoante de forma do fim ao começo, né? Que eu faço? E a sílaba tônica é a última, eu dobro a última sílaba, a última consoante. Se termina em Y e é precedido de consoante, eu extraio Y, acrescento IED. As regulares não tem um padrão, não tem uma regra, não tem uma forma correta, eles seguem a regra indicada, porque eles possuem a sua própria conjugação, sua forma própria. Tudo bem? E aí, aqui eu vou falar um pouquinho do verbo auxiliar, tá? Então, o verbo auxiliar eu tenho aqui, tá? Era do ou does, agora eu tenho did, tá bom? E a partícula de negação vai continuar aqui comigo, né? Na negativa, ela vai continuar aqui, não vou abandoná-la. Tenho a minha forma abreviada, como todo tempo verbal em inglês, eu tenho minha forma abreviada usando apóstrofe, né? Então, onde é did not, eu vou trocar por didn't, tá? Tenho a mesma regra, só vou flexionar verbo na forma afirmativa, negativa, interrogativa, eu não flexiono, não vou flexionar verbo nem na negativa, nem na interrogativa. Já usei, não posso usar outra, mais did, mais not, ou troco did not por didn't, mais o verbo principal na forma base, mais o complemento. They didn't visit their uncle last month. Eles não visitaram o tio deles no mês passado. Interrogativa. Mesma vibe de sempre. Ao verbo auxiliar na frente, o did vem na frente antes do sujeito. Esse sujeito pode ser um subject pronoun, I, you, he, she, it, we, they, ou ele pode ser o nome de uma pessoa, pode ser uma cidade, verbo principal na forma base, complemento, e não podemos esquecer do ponto de interrogação. Então, did we learn how to dance samba last week? Então, did we, né? On learn ficou na forma base, tá? Por quê? Porque eu já conjuguei meu verbo auxiliar, certo? Então, vou voltar aqui, ó. Veja algumas frases no sample past com as expressões assim. We went to school yesterday. Went é o passado de go, tá lá na nossa tabela de verbos irregulares que eu apresentei para vocês agorinha. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber essa tabela de qualquer forma, porque aqui eu vou fazer o movimento inverso. Ao invés de eu ter que saber o passado do verbo, eu tenho que saber o presente, eu tenho que saber a forma base, eu tenho que saber o infinitivo do verbo.
né? Went é o passado de go, né? To go, infinitivo, go, forma base. Então, o que eu vou fazer? We didn't, tá? Para eu transformá-lo na negativa. Vou usar o verbo auxiliar com a partícula de negação. Pode ser did not? Yes. Tá certinho. Não muda o sentido. O didn't é mais comum, mais visto. Tá? Go, que agora eu tenho a forma base do went, que está flexionado no passado, porque fez para mim. Cadê o did? Quero saber. Que palhaçada é essa que não tem did? Tô esperando a resposta aqui. No chat ou no microfone. Cadê o did, gente? Cadê? Onde foi parar? O didn't, nesse caso, que é negativo. E aí, tá errada essa frase? His birthday wasn't. His birthday was the day before yesterday. Hã? Was é o passado de qual verbo? Cadê vocês? E aí, o was é passado de qual verbo? Vocês têm? Ele é um verbo autossuficiente. Ele não leva, não recebe o passado, nem no presente, nem no passado. Então, am, is e are não recebe verbo auxiliar. Was e were também não recebe verbo auxiliar. Muito bem, Rafa. Isso mesmo, verbo to be. Então, por isso que eu não tenho didn't, eu tenho wasn't, ele vai variar como verbo principal. Was not, wasn't, were not, weren't. Certo? She studied math last night. Olha aí. Studied, verbo regular, terminou em IED, por quê? Porque eu conhece, né? É mais fácil de eu lembrar qual é a forma base dele. Então, she didn't study math last night. Ah, olha o travel aqui. Eu tenho esses dois casos do travel, tá? Porque o travel, ele dobra
mais no inglês britânico. Mas a regra pela oralidade, ele não dobraria, porque não é travel, né? É travel. Então, é comum usar sem dobrar o L, tá bom? Mas se dobrar, não tá errado. Travel, tá? E era uma... Se eu vir... não é se eu ver, tá certo, né? O ED no final do verbo, eu sei que é passado, ele indica passado, certo? Ele vai... Eu tenho os verbos irregulares, ele vai ter a própria conjugação dele, mas se eu avisto aqui um ED, eu já sei que ele está no passado. Tá bem? Ele está flexionado no passado, na forma afirmativa. E o didn't, eu sei que está na negativa ou interrogativa pelo verbo auxiliar, né? No caso da negativa é o did not e da interrogativa o did. Ó, did they visit their uncle last month? I called you 3 days ago. Call, de ligar, né? De telefonar. É verbo regular, eu só acrescentei o ED. We learned how to dance samba last week. Tá? Então, learn é regular, só acrescentei ED. Ok? Acordaram? Estão acordados? Gosto assim, sincero. Lembrando que tem uma tabela de verbos irregulares, tá? Eles são, digamos assim, muito, como que eu posso dizer? Não é que eles essenciais tanto quanto os regulares, tá? Então é bom dar uma olhadinha, uma estudada, uma pesquisada. Aqui a maioria é regular, posso dar spoiler. Então vamos fazer esses exercícios aqui só na forma afirmativa hoje, tá bem? Só na forma afirmativa. Ó, como que fica aqui, ó? Arrive. You arrived in England last week. Posso ir lá na tabela. Olho aqui no A. Arrive. Eu tenho arise, mas eu não tenho arrive na tabela. Então, se eu não tenho na tabela, eu vou fazer o quê? Pressupõe-se que seja regular. Então, como que vai ficar esse aqui? Termina em E. Eu já vou usar a primeira regra do regular. O que eu vou fazer? Acrescentar apenas a letra D, arrived. My mom studied Russian at university. Como que fica? Study é regular ou irregular? Vou olhar lá na tabela. Study. Ah, teacher, não tem study, então ele é regular, né? E até nós vimos aqui nos slides como exemplo. Então, termina em Y. É precedido de consoante ou de vogal? Esse Y. Consoante. Então, o que eu faço com ele? Substitui o Y por IED. Excellent, exactly. Studied. Phone, regular ou irregular? Phone. Ó, letra P. P quase nem tem. Olha, só tem dois. P é pouquinho mesmo. Quer dizer, dois. Pay e
put, né? Então, ele é regular. O que eu faço com ele? Acrescento apenas o D, porque termina em E. Last night, Marga and Alice, o quê? Plan. Regular ou irregular? Plan. Plan. Acabamos de ver que só tem 2 com P, regular. Mas o plan tá aqui, ó. Ó o plan, aqui. Ele termina em consoante, precedido de vogal consoante. Lembra do planner, né? Que é aquela agenda, né? Que muitas pessoas usam. Ele é com domingo, tá? São poucos os verbos que nós vamos fazer isso. Fiquem tranquilos. Então, planner, planet. Vou acrescentar o ED. Dobrei por quê? Consoante, vogal, consoante. Som de consoante, vogal, consoante. Em inglês fala-se muito mais de som do que de grafia, tá? Então, não é nem grava-se mesmo, tá? É grafia, não é grafia, é oralidade. Invite. Invite. Vamos lá. Ó. Invite. H-I. Nem tem, ó. Não tem o verbo irregular com I, nem com J. Tá bom, ó? Do H vai pro K, tá vendo? Então, o que eu faço com ele? Termina em E. Só acrescento a letra D. The children carry. E aí? Verbo lá. Ó, não tem. Com C eu tenho cat, shoes, come, coat, cut. Tá vendo? Não tenho. Não tenho carry. Termina em Y. É precedido de consoante ou de vogal? Consoante. O que eu faço, então? Carry. Carried. Troco o Y pelo I e acrescento D. Não é isso? Sim. Finish. Finish. Tenho finish. Com F eu tenho bastante palavras, ó. Fall, feed, feel, fight, find, fly, forbid, forget, forgive, freeze. Não tenho. Não tenho finish. Então, eu deduzo que ele seja regular. Regular. Finished. Regular. Isso. E, Thiago, será que eu tenho ele aqui na letra C? Ó, a letra C também tem poucas palavras. Eu tenho cat, shoes, come, coast, cut. Não tenho. Não tenho shaft. Então, ele é o quê? Regular. Certo? Muito difícil? Vou mandar no grupo, peraí. Parece que não. Parece, mas a gente não vai parar por aqui, né? Nós vamos exercitar um pouquinho, porque é necessário. E depois a gente vai misturar os dois. Olha que delícia!
É a melhor parte. Vira uma salada. Bom, na agenda web tem muitos exercícios, tá, pessoal, de sample test. De tanto de tá separadinho, regular de irregular, tá misturado. A gente vai fazer exercício dele misturado também segunda-feira. Vou fazer um mixer dele de regular e irregular pra gente ir memorizando. Porque assim, de primeiro contato é muito difícil a gente decorar, tá? Mas aí a gente vai fazendo essa conexão, assim, só de saber se ele é regular, se ele é irregular, vou me familiarizando com a forma no passado, como é, por quê, né? Arrumar um jeito de memorizar. E cada um decora de um jeito, né? Cada um tem uma forma de memorizar, uma forma de entender. Não adianta a gente passar uma regra porque não tem. Certo? Lista de presença já está no chat.